Boa tarde, família do canal. Este é o nosso primeiro vídeo de janeiro de 2025. Hoje é dia 1º, agora são 4 horas da tarde e eu vim aqui gravar esse vídeo para dar um hello, para dar um feliz 2025, para desejar as bênçãos do Senhor sobre sua vida, para declarar que este ano esse canal do YouTube tem que bombar e você, meu seguidor, tem que trazer novas pessoas para mim, indicar o canal Família dos Pastores, sempre deixar o like e, se possível, gente, deixa um comentário. Vocês assistem o vídeo, não escreve nada pra mim e eu fico aqui, ó, só esperando a mensaginha de vocês. Eu sentei aqui no chão, com a mesinha aqui. Não tá aparecendo, mas eu estou com a mesinha. Com a minha blusa linda, Deus de Promessas, junto com a caneca Deus de Promessa. Olha isso aqui, gente. Fala se tem alguém que ama mais uma caneca com uma t-shirt personalizada. Quem lembra que este aqui foi o evento Deus de Promessas, dezembro de 2022, aquele evento que eu fiz para quase 1000 mulheres, deu quase 900 mulheres, com a equipe deu mais de 1000 pessoas. Muita gente trabalhando naquele evento. E essa blusa ela é muito especial para mim, porque 2022 foi o ano que eu comecei a fazer esse trabalho com mulheres na cidade de Divinópolis. Fizemos no final 24 eventos, encontros, e Deus fez tanta coisa. Quantas pessoas aqui que tá assistindo esse vídeo estava no evento Deus de Promessa? Deixa escrito nos comentários, Rafa, eu tava lá. Bora para esse vídeo que você já deve ter visto aí no título, mostrando as minhas bíblias e principalmente mostrando a Bíblia 2025 da pastora Rafa. Me pediram muito esse vídeo e eu quero fazer ele para vocês. Bora lá! Então vamos fazer a pilha. Bíblia 2025, Bíblia da Mulher que Ora, Bíblia 2024, essa Bíblia lilás que vocês viram eu usando. A Bíblia 2023, que foi essa aqui, a Note de Arame. E a Bíblia 2022, que foi essa aqui da borboleta. Que são as minhas últimas 4 Bíblias dos últimos 4 anos. E eu quero explicar nesse vídeo pra vocês o porquê que eu uso uma Bíblia pra cada ano. Gente, pra quem conhece meu testemunho e minha história, sabe que eu cresci dentro da igreja, minha mãe se converteu ao evangelho. Eu tinha 6 anos de idade e como criança, onde a mãe vai, a mãe leva os filhos. Então, eu fui para a igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte com a minha mãe, quando ela se converteu e eu era criancinha. Então, eu sempre estive nesse contexto religioso. A minha família é de uma cultura católica, então minha mãe era católica antes, então ela se converteu à igreja evangélica. E ela se converteu na Batista da Lagoinha em BH. E eu me lembro, eu assim com meus 6 anos, nas escolinhas que a Lagoinha tinha, né? E a gente cantava, eu lembro assim como se fosse hoje um culto kids. Virou uma estátua de sal, olhe pra mim, você vai ver. E ela ficou assim, assim. Gente, é muito engraçado, porque meus filhos hoje cantam essa música na igreja, né? E é muito legal. Eu sei que muitos aqui não tiveram o privilégio, né, de crescer na igreja e ter essa caminhada com Jesus. E eu me sinto privilegiada por isso, né? Eu louvo a Deus pela escolha da minha mãe, né? Se ela talvez não tivesse tomado aquela decisão em 1996, eu acho que é em 96, talvez hoje eu não estaria, né, vivendo a vida caminhada com Deus que eu vivo hoje. Então, graças à escolha da minha mãe, hoje eu sou uma mulher de Deus, que cresci dentro da igreja e sempre conheci Jesus e pude fazer várias escolhas dentro dos caminhos do Senhor. Privilégio para alguns, porque muitos já conhecem Jesus já com seus 40 anos, né, 50 anos. E tipo, ai, se eu tivesse conhecido Jesus antes, Rafa, se eu pudesse, se eu tivesse a cabeça, o entendimento que eu tô tendo agora, né? Há muito tempo atrás eu tinha feito escolhas diferentes. Então é privilégio de alguns. Mas eu queria também compartilhar dentro desse testemunho que talvez você não teve pais que te ensinaram o evangelho desde criança. Mas você, hoje, tomando a sua decisão de caminhar com Jesus, vai oferecer para os seus filhos o privilégio que eu tive. Porque foi a escolha da minha mãe que me trouxe ao caminho que eu estou hoje. Então, hoje, você pode tomar uma decisão por Jesus e firmar seus pés na igreja, no evangelho, e dar aos seus filhos, que ainda são pequenos, o privilégio de crescer conhecendo Jesus, né, e tendo um relacionamento com Deus. Eu não sei se isso faz sentido pra você, mas pra mim faz muito sentido porque eu sou prova viva desse testemunho. Persevera, continua. Mas parece que depois que eu fui pra igreja aí que o bicho ficou pior. Vocês falam isso, vocês acreditam? Nossa,
Depois que eu fui pra igreja, que eu comecei a ler a Bíblia, tudo começou a dar errado. Ô, gente, ainda bem que você tem Jesus, né? Ainda bem que agora Jesus tá no barco. Porque tudo dá errado sem Jesus, loucura. Mas tudo dando errado com Jesus no barco, meu filho, ó, suave na nave. Pega, mas a certeza que a gente tem que se Jesus estiver no barco, nós temos segurança nele, né? E que há propósito em todas as coisas, ainda que a situação seja terrível, né? Negativa, há propósito na dor. Eu sempre preguei isso, sempre vou pregar isso e vou sempre te ensinar a crer que ainda que o cenário esteja negativo, Deus tem propósito nele. Então, dentro desse contexto, fui para a igreja com os meus 6 anos. Com 11 anos, eu fiz a minha decisão pelo batismo. Então, eu me batizei nas águas com 11 anos. Mas eu conto que eu verdadeiramente tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo dentro do meu quarto, quando eu tinha 14 anos. Eu fui para a igreja com 6, mas por causa de uma decisão da minha mãe, né? Me batizei com 11 por uma decisão minha em querer assumir o meu compromisso com Jesus, mas uma experiência de intimidade, de coração rasgado, de chorar, de sentir essa presença de Deus, foi com 14 anos. Eu conto o tempo de conversão dos 14 para frente, né? Então lá se vão o quê? Dos 14 aos 24, 10 anos, dos 14 aos 34, 20 anos, com 36 que eu faço daqui a alguns dias, já são 22 anos de conversão verdadeira. Eu não conto desde os 6, porque com 6 anos eu era criança ainda, mas de uma decisão consciente, racional, convicta, vivendo uma experiência, chorando, sentindo o Senhor comigo, foi a partir dos 14. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tava dentro do meu quarto, eu fecho o olho, eu lembro da posição da cama. Minha cama ficava no meio do quarto, era uma cama de solteiro, e tinha um criadinho do lado, e minha mãe sempre deixou uma Bíblia do lado da minha cama, e eu nunca tinha lido a Bíblia, porque eu não entendia a Bíblia. E aí, essa Bíblia ficava lá, e eu lembro que eu comecei a chorar. Eu tinha tido algumas decepções na escola com algumas amigas, e eu tava muito triste. Eu comecei a chorar, e eu peguei aquela Bíblia, e eu abri ela em qualquer lugar, e fiz assim, pá! E tava escrito assim, tudo que você pedir em meu nome e tiver fé, receberei. Naquela época eu não entendia o que era aquilo, e nem por que Deus estava falando aquilo comigo, mas eu só lembro que eu ajoelhei no chão, coloquei a Bíblia em cima da minha cama de solteiro, de joelhos, com 14 anos. Eu chorava, chorava, chorava. Eu olhava assim, eu não sabia porque eu tava chorando tanto. E aí, ali eu falei umas palavras que hoje eu vejo a seriedade delas, mas naquela época eu nem sabia o que eu tava falando. E eu falei, Jesus, eu queria que o Senhor fosse o meu amigo de verdade, porque eu não confio em ninguém. Né? Eu tinha tido decepções com amizades, e eu falei, seja meu amigo, me dá amigos verdadeiros, né? E isso foi numa quarta-feira, olha pra você ver. No ano de 2004. É isso, acho que foi 2004 mesmo. E ali eu falei, eu te entrego a minha vida, o meu coração. E eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Hoje eu imagino, eu lembro daquela cena, eu naquele chão, no quarto, na posição dos móveis, do guarda-roupa, tudo como era. E eu imagino Jesus em pé na minha frente, falando assim, Rafa, chegou o seu momento de ter um encontro comigo. Sei que Jesus estava ali em pé, e ali ele, de fato, ele entrou dentro do meu coração. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei. E ele entrou. E desde dos meus 14 anos, então, eu lembro que no sábado, uma amiga minha de escola batizou numa igreja, que é a Batista Central de Belo Horizonte. E ela me convidou para ir no batismo, eu fui na Central. No mesmo dia eu fui no batismo na sede campestre. À tarde eu fui para a cela dela, na casa do pastor Luiz Jesus, que é meu pastor até hoje. E fui pra essa cela, e da cela a gente foi pro culto de adolescentes no sábado, 6 horas da tarde, e eu nunca mais saí da igreja, mais saí da presença de Deus. E desde esse dia até os dias de hoje, eu nunca me desviei, eu nunca tive menos crente, eu nunca perdi a fé, eu nunca saí da igreja, eu nunca deixei de orar, eu sempre estive conectada desde aquele dia até os dias de hoje, e cada vez mais. Eu vi que o meu relacionamento, conforme eu fui amadurecendo e ficando mais velha, o relacionamento também foi amadurecendo e ficando mais velho. Hoje eu posso celebrar 22 anos de cristã, 22 anos vivendo uma vida com o Senhor, consagrada, toda a minha adolescência com Jesus dentro da igreja, todos os meus carnavais eu passei dentro de acampamento de igreja. Todos os feriados de Páscoa eu passei dentro do acampamento da igreja. Sempre passei Réveillon dentro da igreja. Acho que, se eu me engano, 2 vezes apenas que eu fui pra praia. E eu me arrependi muito de ter ido pra praia, porque hoje eu vejo e falo, jamais. Então, a minha vida, ela é do Senhor, e eu escolhi viver pra Deus. E se eu tiver que abrir mão de tudo, eu abro mão
para honrar o nome de Jesus e viver a fé, né, inabalável que eu carrego dentro do meu peito. Eu fiz esse resumo porque já tinha algum tempo que eu queria compartilhar isso aqui no YouTube e muita gente não conhece muito da minha história. Então, quem é seguidor antigo conhece porque eu vou falando isso no meio das lives, já contei muitas histórias. Quem chegou por agora, tem muito tempo que eu não volto lá atrás para falar sobre, né? Mas tudo isso, né, me levou a uma vida cristã. Porém, há 4 anos atrás, no ano de 2021, no ano de 2020, melhor, eu tive o meu segundo filho, o Leonardo. E esse segundo filho nasceu com 2 doenças raras que a gente só descobriu 1 ano e 3 meses depois, quando ele começou a vomitar fezes na sala da nossa casa. A gente correu pro hospital e ali começou a saga da nossa vida no ano de 2021, onde o Léo passou por 4 cirurgias, ele teve que remover o intestino grosso da barriga. No ano de 2022, a gente teve que aprender a viver com aquele bebê de 1 ano e 7 meses, com aquela enfermidade, tudo era muito novo, a gente mudou para Divinópolis, então a minha vida estava completamente assim, fora do lugar. Eu estava numa cidade nova, numa casa nova, com pessoas novas, com um filho que tinha acabado de tirar um intestino da barriga, sem saber como que ele ia reagir àquilo, e tudo era um cenário incerto, e foi nessa situação que eu comprei esta Bíblia, no ano de 2022, que foi a Bíblia que Deus falou tanto comigo, gente. Aquele ano de 2022, se eu olhar para trás, eu vou falar com vocês, aqui dentro tem escrito coisas que Deus ministrou ao meu coração. Essa Bíblia me acompanhou durante todo o ano de 2022. Cada evento que eu fiz, né, no ano de 2022, quando começou os encontros de mulheres, era essa Bíblia que me acompanhava. Era nessa Bíblia que eu estudava para Deus me dar os temas dos encontros, né? Era nessa Bíblia que Deus falava comigo, quais eram os passos, o que eu tinha que fazer. Rafa, esse mês o tema vai ser sonhos, esse mês vai ser o encontro dos girassóis, você vai dar um sonho para as pessoas, você vai ministrar isso, isso e isso. Aí Deus passava um tempo, agora vai ser o encontro do perdão, vai ser o encontro da alegria, e Deus me dava a palavra, e Deus ministrava através dessa Bíblia. A Bíblia que foi a Bíblia que me acompanhou. Eu tenho várias seguidoras, né, que me acompanham, que tem essa Bíblia também, porque na época foi quando começou a loja Filha de Deus, eu comecei a revender as Bíblias. E aí todo mundo queria, Rafa, eu quero uma Bíblia igual a sua. Então, se você tem uma Bíblia como essa, deixa aqui nos comentários e fala, Rafa, a minha Bíblia é a Bíblia do ano de 2022. E aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, tem um texto bíblico, que é o livro de João 20, 29, que tá escrito aqui, felizes os que não viram e creram. Essa é uma frase que Jesus fala na conversa com Tomé, quando ele não acredita que Jesus tinha ressuscitado. Ele fala, olha, Tomé, felizes os que não viram, mas creram sem ver. E aí, Deus falou muito forte comigo sobre isso, porque eu tava vivendo um momento tão difícil, né? Quem acompanha sabe que naquele ano, o Léo teve feridas, assaduras gravíssimas, né? Como queimaduras de nível de 3º grau. Ele passou todo o ano de 2022 com essas feridas no bumbum. E a gente tinha que introduzir um ferro no ânus dele, desse tamanho, para fazer uma fisioterapia, porque como ele tinha feito uma cirurgia, tinha o intestino, ele pode retrair, né? E aí a gente tinha que introduzir um ferro, sabe? A gente tinha que passar pomadas, o bumbum dele saía sangue, gente, era queimaduras. Um bebê normal, que é muito branquinho, fica muito assado, fica muito vermelho. O meu filho não era esse nível de assadura, era assadura nível queimadura. A pele dele chegava a ficar na carne viva e minar sangue, de escorrer na coberta. Eu deitava ele para trocar e aquele sangue minava. Foi 365 dias de assaduras terríveis. Isso durou durante o ano de 2022 inteiro. E essas assaduras só foram secar no dia 30, 31, 1 e 2 de janeiro de 2022, que foi quando essa Bíblia entrou na minha vida. E essa aqui foi a Bíblia que eu falei, foi muito boa a experiência de 2022. Nesse ano de 2023 eu vou trocar minha Bíblia. E aí eu comprei essa Bíblia Anote, estava no auge essa Bíblia. Ela é uma Bíblia que você pode escrever nela. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma página bem colorida. No início eu tava bem empolgada com ela e eu colava adesivos, ó. Ó, pra vocês verem.
Tá vendo? A Bíblia Note, ela tem... A letra dela é um pouco menor. E ela tem essas laterais aqui, ó, pra gente poder escrever. Eu tô mostrando de perto, porque se tiver alguém aqui que quer comprar uma Bíblia dessa, pra você saber como que é por dentro, porque é tão bom, né? Essa de 2022, ela era uma Bíblia normal. Então, vocês vão ver aqui, ó, que ela era uma Bíblia, letra um pouco maior, né? Mas não tinha onde escrever. Era uma Bíblia normal, a Aliança de Deus com Noé. E aí eu resolvi, então, fazer a experiência da Bíblia Note. Ó, que tinha aqui como escrever. E aí a gente que gosta de papelaria coloca adesivos, né? Aqui, ó, era o espaço que eu colocava, ó. Aqui eu escrevi o que Deus ia falando comigo, fazia setinhas. O ano de 2023 foi o ano que a gente se tornou pastor. Eu e o Pedro fomos ungidos a pastores dia 18 de dezembro de 2022. E aí no início de 2023, a gente já estava com uma igreja consolidada aqui na cidade de Divinópolis. E a gente foi ungidos a pastores em dezembro e em janeiro começamos, então, a pastorear essa igreja, fazer esse trabalho. E essa Bíblia, né, aqui eu entendi que cada ano Deus falava comigo de uma forma diferente. E eu comecei a fazer das minhas Bíblias um diário. Então, conforme eu ia estudando a Bíblia e fazendo as minhas leituras, os devocionais, e Deus ia falando comigo, né, dentro daquilo que eu estava vivendo, aquela realidade, eu ia fazendo anotações, escrevendo cartas para Deus. Durante toda a minha vida, eu sempre tive uma Bíblia só, durante muitos anos, né? Eu não tinha esse negócio de trocar de Bíblia. E aí, eu percebi que comprar uma Bíblia nova gerava várias coisas em mim. Uma delas era que a Bíblia nova me deixava muito animada para ler a Bíblia. Então isso me ajudava assim, vamos ler a Bíblia, eu ficava muito animada. Comecei a construir histórias com Deus durante aquele ano. E eu falei, opa, Deus tá falando comigo. E aí eu comecei a fazer um diário. E eu escrevia assim o que eu tava vivendo naquele momento, situações que estavam acontecendo na minha vida particular. E aí o texto que Deus me dava, e eu orava por algo, Deus respondia. E eu comecei a trazer para aquele contexto aquilo que eu estava vivendo. Então essa Bíblia Note foi quando eu entendi a virada de chave. Essa aqui foi por uma coincidência, eu estava vivendo uma fase nova da minha vida e aí eu falei, vou comprar uma Bíblia nova. Essa aqui foi quando eu falei, quero uma Bíblia que eu possa escrever. Troquei de Bíblia, mas não entendia ainda. Fui entender no período do processo que Deus estava fazendo através da troca dela. No final de 2023, para 2024, falei, vou comprar uma Bíblia nova, porque 2024 vou viver coisas novas com Deus. Procurei uma outra Bíblia, encontrei essa Bíblia que me acompanhou o ano passado toda, que foi assim muito intencional. A leitura dela foi uma leitura diferente dessas duas, porque ela foi intencional. Eu tinha a intenção de ler ela toda até o final do ano, eu tinha intenção de escrever, eu tinha intenção de ouvir a voz de Deus. Foi completamente diferente da leitura das outras. Quando eu peguei essa Bíblia, eu sabia exatamente qual era a intenção que eu tinha com ela. Então foi uma leitura muito mais profunda, foi uma leitura mais madura. Até porque 2024 foi um ano que Deus me forjou muito. Eu passei provas e situações de caráter cristão. E quando eu falo isso com vocês, é porque analisando toda a minha caminhada com Jesus desde os 14 anos e como foi toda a minha adolescência, toda a minha juventude, quando eu casei, quando eu me tornei mãe, empresária, até eu chegar à doença do Léo e o pós-enfermidade, que foi quando eu comprei essa, no 2023 essa, chegou 2024, eu falei, não, eu quero me aprofundar em conhecer a Deus, quero meditar na palavra de dia e de noite, e eu quero guardar no meu coração, cravar essa palavra para que eu não peque contra Deus, porque eu olhava para trás e eu percebi que durante a minha vida cristã, eu errei achando que eu estava acertando. Isso aconteceu em muitas situações. Coisas que eu vi consequências, prejuízos, situações que eu tive que fazer colheitas que me doeram muito. E eu olhava e pensava, não, mas eu plantei semente, eu tô colhendo de sementes que eu plantei. E eu olhava e falava, Senhor, mas eu plantei errado. E eu chorava, e aquilo me trazia tanta dor. E eu falava, Senhor, mas eu tava nos seus caminhos, eu tava dentro da igreja, eu estava te buscando. E mesmo assim eu plantei semente errada. Aquilo entrava na minha cabeça, me surtava, e eu chorava. E eu percebi que quantas vezes a gente erra
achando que tá acertando. Então, quando eu entrei nessa maturidade de ler a Bíblia, de buscar um conhecimento profundo, né, e muitas das vezes acompanhando pregadores, porque eu tenho pastores que eu acompanho eles nas redes sociais, que são como professores meus, eu tenho eles como meus mentores. Estudo as pregações, né? Eu não escuto uma pregação lavando vasilha, não, eu sento na mesa com um caderno, com caneta, com Bíblia, e eu escuto as pregações como se fosse uma aula, como se eles estivessem, Rafa, deixa eu te ensinar. Então, durante o ano de 2024, essa Bíblia foi uma Bíblia de estudo, foi uma Bíblia de eu quero conhecer a Deus na profundidade, eu quero que Deus se revele como Ele nunca se revelou a mim. 2024 foi o ano que eu mais li a Bíblia, 2024 foi o ano que eu mais estudei, de circular, de procurar significado das palavras, de tentar entender aonde Deus queria me levar. Foi um ano onde a leitura da Bíblia foi tão específica, direta. Deus falou muito comigo e essa Bíblia eu vou guardar para sempre no meu coração. Nos anos mais difíceis que eu vivi, então a minha fé em relação a relacionamento com pessoas e aqui dentro tem um coração que chorou muito, um coração que foi muito perseguido, que foi muito afrontado. Eu sofri muitas acusações e eu tive muitas dúvidas dentro dessas acusações. E se eu não tivesse me buscado as respostas dessas dúvidas na palavra, talvez eu teria abandonado muitas das coisas que eu faço hoje. Porque vontade não me faltou de desistir, de chutar o balde, de achar que não valia a pena ou que era pesado demais. Todas as vezes que eu me senti assim, foi essa Bíblia que segurou as minhas mãos e me manteve de pé, sempre me lembrando das promessas de Deus na minha vida, me lembrando daquilo que Ele me chamou e da convicção da minha fé. Hoje eu olho e percebo que tudo isso me fez voltar mais para Deus. Toda lágrima, toda dor, tudo que eu vivi me fez voltar para Deus e buscar em Deus as respostas que eu precisava. Quando chegou agora, dezembro de 2024, eu falei, bom, foi tão bom até aqui. De todas, gente, essa aqui é a que eu mais amo. Foi muito bom, foi legal, foi extraordinário. Hoje, indo para a quarta Bíblia, eu percebo que eu estou fazendo uma coleção de Bíblias. Tem pessoas que colecionam selo de correios, tem gente que coleciona papel de carta, tem gente que coleciona carrinhos, tem gente que coleciona chaveiros, tem gente que coleciona imã de geladeira. Eu resolvi colecionar Bíblias. Então, eu imagino que quando eu tiver os meus 60 anos, eu vou ter uma prateleira na minha casa com cada Bíblia que fez parte de um ano da minha vida. Não vão ser álbuns de foto, vão ser álbuns de leituras bíblicas, onde aqui dentro tem muito do meu coração. Então, hoje eu me despeço dessa Bíblia que eu amo tanto e que fez parte de uma fase da minha vida muito especial, onde verdadeiramente Deus forjou meu caráter cristão e me amadureceu como mulher de Deus. Bom, na hora de escolher a Bíblia de 2025, eu orei e perguntei ao Senhor, Deus, eu creio que o Senhor tem algo novo para 2025 e eu creio que eu vou conhecer e viver e experimentar coisas novas e eu estou muito animada e empolgada com isso. Eu queria que o Senhor me direcionasse a uma Bíblia específica que vai me ajudar a viver esse novo. Foi quando eu comecei a fazer uma mentoria de oração e intercessão no final de novembro. E junto com essa mentoria eu comecei a abrir a minha visão espiritual para esse mundo da oração. Comecei a aprender a ser mais madura e intencional nas orações. Eu assisti aquele filme O Quarto de Guerra, assisti o filme A Forja, que foi lançado agora em 2024. Ali Deus foi me mostrando uma outra perspectiva nessa caminhada com Jesus. Eu falei, bom, 2025 vai ser um ano de oração. Chamei a turma da mentoria e falei com as meninas da mentoria, gente, Deus quer que a gente seja mulher de oração. 4 meses orando por 2025, pedindo a Deus respostas, pedindo a Deus um direcionamento. Deus, o que o Senhor quer falar em 2025? O que o Senhor quer fazer em 2025? Quem caminha comigo sabe. Essa foi uma das grandes perguntas que eu fiz durante 4 meses, 120 dias, perguntando para Deus. Deus, o que vai ser 2025? O que o Senhor tem para 2025? Fala comigo. E quando eu comecei essa mentoria de oração e intercessão com a pastora Zenete, que é uma mulher referência hoje no Brasil de oração, eu percebi que 2025 é um ano onde Deus quer que eu, Rafa, e você que quiser caminhar comigo, aprofunde na oração. Deus quer nos tornar mulheres de oração e a oração, ela é a chave que move o cenário. Então,
eu falei, 2025 é o ano da oração. E eu fui pra internet fazer pesquisas e encontrei o tesouro de 2025, a Bíblia, a mulher que ora. Quando eu vi essa Bíblia, eu falei, uau, com um propósito. Se Deus está falando que 2025 vai ser um ano onde eu preciso me tornar uma mulher de oração, preciso ser madura como mulher de oração, essa Bíblia vai ter tudo a ver com aquilo que eu quero. E aí fiz a compra dela, fiquei muito animada para ela chegar. E ela chegou. E eu fiz um vídeo no Instagram mostrando, e agora eu quero mostrar para vocês aqui no canal do YouTube como ela é linda. Ela vem dentro dessa caixa, ó. Vocês vão ver aqui, ó, ela vem dentro dessa caixa, um papelão mais duro, e ela é de couro, e ela é maravilhosa. Então eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o que tem nessa Bíblia e como ela é pra vocês, né, que querem comprar uma Bíblia e ter referência de como comprar uma Bíblia. Eu vou explicar pra vocês aquilo que pra mim, Rafa, é importante e o que vale a pena vocês ficarem atentos na hora de comprar uma Bíblia. Bom, vamos lá pra gente ver como ela é maravilhosa. Gente, a capa dela é como se fosse um rosé mais avermelhado. A parte do papelão, ela é vinho, mas a Bíblia mesmo, ela é um outro tom de vermelho, tá vendo? Ela, aqui é um bordô com dourado e aqui ela vai ser tipo um rosé com dourado, mas ela é muito maravilhosa. A tradução dela que é NVT, eu vou explicar isso pra vocês. E aqui a Bíblia da Mulher que Ora, versão expandida. E eu também vou explicar pra vocês sobre isso. Então, capa de couro, ela tem esse detalhe aqui no dourado, ó, que é as siglas, né, da Bíblia. Quando você abre, ela é toda personalizada. Ó, e aqui tem, essa Bíblia pertence, coloca seu nome, a data, então aqui vai ser o ano de 2025. Começa então as folhas e a referência da escritora, que é a Stormy O'Martian, não sei se é assim que fala o nome dela. Mas essa autora, ela escreve muitos livros de oração, então eles usam, né, o conteúdo dela para poder fazer essa Bíblia. A Bíblia da Mulher que Ora, artigos e meditações traduzidos, porque essa autora, ela escreve em inglês, né, ela é americana, e ela é da editora Mundo Cristão. Aqui começa com o sumário. O sumário vai ter as páginas aonde os livros vão estar escritos. Então, se ainda não tem muito manejo com a Bíblia, não sabe onde ficam os livros de cor, se você vai num culto e o pastor fala, abra sua Bíblia no livro de Miqueias, onde está Miqueias, no Antigo Testamento. Então você vem no sumário, que é a primeira página, e procura o livro de Miqueias, que vai estar na página 1196. Se a gente procurar aqui, ó, tá mais pro final do Velho Testamento, 1196, 196, achamos aqui, deixa eu ver, Miqueias, achamos 1196 e aqui 1197. Você vai ver aqui que já tem o livro de Miqueias e aí você facilmente vai encontrar o texto bíblico que o pastor estiver orando. Então volta para o sumário. Aqui no sumário nós vamos ter o Novo Testamento, com todos os livros do Novo Testamento. Aqui eles vão colocar orando por meus relacionamentos. Página 1645, você vai achar algum texto que vai falar sobre isso. Oração marido, página 1646, vai ter algum. Então, temas que a Bíblia vai te dar sobre para você orar. As palavras de Jesus, promessas de Deus sobre oração, como que a Bíblia funciona. A palavra dos editores, que é qual é o projeto deles com essa Bíblia. Stormy tem sido uma inspiração para milhões de leitores por todo o mundo. E aqui eles vão falar um pouco dessa autora que se inspiraram para fazer a Bíblia. Aqui vem, bem-vinda, a Bíblia da Mulher que Ora, é para você. Eu gosto muito de ler esses textos, gente. Tem muitas pessoas que não leem, ó, a palavra dos editores, a palavra de bem-vindo, mas é muito importante você ler. Por quê? Porque aqui você vai entender como a Bíblia funciona, por que ela foi escrita, né, a tradução dela. E aí a introdução à linguagem da NVT, que significa Nova Versão Transformadora. Todas as vezes que você vê essa sigla NVT, é Nova Versão Transformadora, que essa aqui era a NVI, que é a Nova Versão Internacional.
Essa aqui também era a NVI, que é a nova versão internacional. E vai ser a NVT, que é a versão transformadora. Então, é a mesma Bíblia, porém, algumas palavras podem ser traduzidas de uma forma diferente por causa da interpretação, para ficar uma linguagem mais fácil. Mesmo o contexto é o mesmo, né? Não muda a essência. E aqui vai falar sobre a NVT. A NVT é o resultado de um projeto iniciado em 2010 pela editora Mundo Cristão, juntamente com um comitê de tradutores especializados na língua original em que o texto bíblico foi redigido. O objetivo desde o princípio foi produzir uma versão fiel e acessível que comunicasse a sua mensagem aos leitores de hoje de modo tão claro e relevante quanto aos textos originais comunicaram aos leitores e ouvintes do mundo antigo. Então aqui eles estão explicando o porquê dessa tradução. Isso é algo que as pessoas me perguntam muito. Rafa, mas qual que é a diferença? A diferença é a tradução, o objetivo dessa tradução. Aqui, ó, a versão transformadora, eles quiseram fazer uma leitura mais acessível aos leitores, né, do mundo de hoje, porque as pessoas falam que não leem a Bíblia porque não entendem, acham a tradução difícil. Então, aqui eles fizeram uma tradução nova. Aí aqui eles vão falar sobre o processo dessa tradução, a metodologia usada, porque tem gente que fala assim, mas e se tivesse sido alterado o texto? Como que a gente sabe? Então, aqui eles vão explicar, né, questões da tradução. Vale muito a pena vocês lerem isso aqui e tirar as dúvidas de vocês na própria Bíblia. E aqui vai começar o Antigo Testamento, né? E essa Bíblia, ela tem algumas coisas diferentes. Livro de Gênesis, ela vai fazer uma introdução. Então, o livro de Gênesis, o autor deste livro, escrito por Moisés, qual foi a data aproximadamente, gente? Entre 1446 a 1406 a.C. Quem foi o público? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés para os israelitas prestes a entrar na Terra Prometida. Então, Moisés escreve esse livro na época que eles saem do Egito, né, e vão rumo à Terra Prometida. Era para aquele povo, para os israelitas. E aí vem aqui, ó, temas de oração, temas para a gente orar nesse livro de Gênesis. Aqui começa a leitura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim é a tradução do hebraico. Então, orando, Gênesis 1, de 1 a 27. O que ele vai falar aqui? Sobre a gente orar a palavra, né? Isso é algo que eu vou trabalhar muito na mentoria, com a turma da mentoria, que é orar a palavra. A gente pegar o texto, ler esse texto e fazer uma oração do texto. Então, a Bíblia vai te ajudar. Orando Gênesis. Obrigada, Senhor, por tua admirável criação. Eu te adoro como meu Criador e te agradeço por me criastes à tua imagem. Então, essa oração você vai fazer lendo Gênesis 1. Que aqui vai falar que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Vai falar sobre Deus ter criado a terra que a gente vive. E eu não sei você, mas você já parou para orar sobre a criação da terra? Sobre a atmosfera, o oxigênio, a natureza, né? A gravidade, né? Tudo, o sol, a lua, a noite. Você já agradeceu a Deus por isso? Então a gente precisa aprender a orar a palavra. E aí o livro vai ter também, a Bíblia também vai ter mais perto do coração de Deus, a conexão de Deus conosco. Aqui vai ser textos, estudos bíblicos da Stormy, que é essa mulher que escreveu os livros de oração, textos dela sobre o enredo do Gênesis. Então, quem quiser ler a Bíblia, você vai ler aqui, ó, Gênesis 1, versículo 6, versículo 9. Você vai dar sequência aqui, ó. Você vai dar sequência aqui, você vai dar sequência aqui. Aqui já pula pro Gênesis 2. Esse quadrado aqui é um estudo separado. É a autora escrevendo alguma mensagem sobre o contexto do Gênesis, tá? Então aqui é como se fosse um estudo extra, né? Um devocional, é como se fosse um devocional. Aí aqui no rodapé vai ter oração, orando a palavra. Mais uma oração dentro do Gênesis 2. Então ela vai sempre te dar uma oração escrita para você fazer essa oração junto e você ir aprendendo a orar a palavra, tá? Aqui, ó, mais um devocional, um passeio pelo jardim. Aí ela vai sempre colocar um texto bíblico e vai escrever um texto para você meditar. Então, aqui são algumas
diferenças, né, dessa Bíblia. Aqui também, ó, guerreira de oração. A adoração é uma arma poderosa contra o inimigo. Então ela vai explicar que o diabo não suporta uma mulher que adora a Deus verdadeiramente. Então aqui vão ter textos, ó, você vai ver que já tá em vermelho. A Bíblia, ela é toda desenhada, gente. Ela tem flor aqui, ela tem flor aqui. Ela tem o símbolo, o brasão. Ela tem letras, ela tem cores. Que Bíblia maravilhosa, gente. Muito, muito apaixonada com essa Bíblia. Porque é diferente, né, das outras. Vamos ver. Vamos pular aqui, ó, pro livro de Mateus. Que é, ó, quando o Novo Testamento. Então aqui a gente entra pro Novo Testamento. E a gente começa o livro de Mateus. Então vai falar sobre o autor, a data, o público, temas pra gente orar. E aqui, ó, devocionais. Vamos lá. Ó, durante toda a Bíblia vai ter devocionais pra gente ir complementando a nossa leitura da Bíblia, né? Olha que coisa mais linda. Se você quiser colorir, quiser colar adesivo, é muito, muito, muito maravilhosa essa Bíblia. Né? Você vai ver aqui, ó, os nomes das parábolas, os títulos, ó, a parábola da semente da mostarda, a parábola do fermento, a parábola, isso aqui são palavras de Jesus. Jesus ia contando as parábolas para as pessoas aprenderem as histórias. Para encerrar esse vídeo, né, mostrando a Bíblia 2025, o que eu indicaria para vocês? Sempre que você for procurar uma Bíblia para você comprar, eu queria te explicar que a capa da Bíblia, ela é a última coisa que você vai olhar nela. Porque tem gente que compra pela capa, mas não é a capa. A capa, gente, o desenho, a cor, isso é o de menos, isso é adereço. A gente sempre tem que olhar o seguinte, a tradução da Bíblia, que eu te recomendaria comprar uma dessas duas. Ou você comprar a NVI ou a NVT, que é a que eu vou estar usando esse ano. Parecidas, então quem tem a NVI, não se preocupe. Ah, mas na hora que eu for fazer a live, eu vou acompanhar, vai ficar diferente. Não, elas são muito parecidas, o texto, vocês vão ver que vai dar muito pouca diferença. Então, eu te recomendaria comprar a NVI ou a NVT, porque são linguagens mais fáceis de você entender. Existem várias Bíblias, existe a Almeida corrigida, com corinhos, com harpa cristã. E aí o povo fala assim, Rafa, eu não sei, porque tem um monte de coisa falando. Eu te recomendaria comprar a NVI ou a NVT, que é a nova versão transformadora e a nova versão internacional. Essas são Bíblias que você vai ter facilidade de ler e entender. É como se tivesse uma pessoa conversando com você. A ideia deles de fazer uma Bíblia fácil entendimento é para que as pessoas acabassem com esse tabu de eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Então, tem Bíblias de estudos que são mais conservadoras, que são palavras mais difíceis, que são maravilhosas também, mas a pessoa já tem que ter uma caminhada com Deus um pouco mais madura. Para quem tá convertendo agora, para quem tá aprendendo a caminhar com Jesus, tá começando a ler a Bíblia agora, pega uma Bíblia de linguagem fácil. Isso vai te ajudar a entender o que o texto está falando com você. Outra coisa que você precisa se atentar é no tamanho da letra, né? Por exemplo, essa Bíblia, anote, ela é ótima para a gente poder escrever nas laterais, mas a letra dela é muito pequena. Muito pequena, muito pequena. Por quê? Porque para sobrar espaço para escrever, eles terão que reduzir o tamanho da letra para poder sobrar o espaço para poder escrever. Agora, essa Bíblia aqui, por exemplo, a letra dela era a letra hipergigante. Então, você vai ver aqui, ó, letra hipergigante. Então, ela já era uma letra grande. Então, se você, por exemplo, usa óculos, se você é uma pessoa mais velha e você precisa de uma Bíblia com letra maior, fiquem atentos ao tamanho da letra, porque isso vem na especificação. Todos os anúncios que você for comprar na internet, vai estar escrito Bíblia, letra gigante, letra normal, letra hipergigante. A Bíblia Slim, que é uma Bíblia bem fininha, que o pessoal carrega na bolsa, leva para o trabalho, ela também tem letra pequena. Então fiquem atentos à tradução da Bíblia e o tamanho da letra. Se você tiver ok com a tradução e o tamanho da letra, a capa tanto faz. A capa você vai escolher a capa, a cor que você mais gosta, né? Mas não compre pela capa, porque eu já vi pessoas comprarem pela capa e quando a Bíblia chega, mas a letra é pequena demais. Você tinha que ter olhado isso antes, né? Então olhe a tradução e olhe o tamanho da letra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero ter compartilhado um pouco, né, da minha caminhada, daquilo que Deus tem feito na minha vida e de coração que eu possa inspirar você na minha fé, né?
a ter fome de Deus. Sou apaixonada pela Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, eu tenho alegria em fazer isso. Pra mim é zero problema deixar de ir num churrasco pra ficar em casa lendo a Bíblia. Eu tenho prazer de desligar a televisão e sentar pra ler a Bíblia. Eu fico 2 horas, 3 horas lendo a Bíblia e se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro. Então, assim, eu quero poder inspirar você a ter fome de Deus, né? Muitas das meninas aí que me acompanham nas lives, a turma da mentoria, várias me mandaram foto. Rafa, já tô pronta, comprei a Bíblia igual a sua. Várias pessoas falaram assim, não, eu vou fazer igual você, eu quero a Bíblia nova também. Então já tem muita gente que, se inspirando aí nos meus vídeos, comprou a mesma Bíblia que eu, que é a Bíblia da Mulher que Ora. Se você quiser essa Bíblia, comprar essa Bíblia, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar ela no meu código, né? Eu vou deixar para vocês comprar aí a Bíblia, que é o mesmo link que eu comprei, que chegou, né? Que você não precisa ter medo, porque comprar na internet tem que ter segurança. Então eu vou deixar o link que eu comprei a minha, chegou ótima, perfeito estado, embalada, chegou rápido. Então eu vou deixar, entra na descrição do vídeo aí embaixo, você vai ver descrição. Eu vou colocar para você o link para você comprar a Bíblia e vou deixar também o número de WhatsApp, se você quiser entrar na nossa mentoria cristã. Eu e o pastor Pedro temos um trabalho de uma mentoria cristã, onde a gente acompanha, né, uma galera que faz aulas com a gente semanal, são 16 aulas por mês, né, 4 encontros por semana, onde a gente estuda a Bíblia junto, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um perfil no Instagram particular, só para quem é da mentoria, onde eu faço stories, faço enquete, comunico, e as nossas aulas são todas pelo Google Meet. Então, se você quiser entrar para a mentoria, você vai sempre estar me ouvindo falar sobre ela. Vou deixar o número de WhatsApp, você vai chamar a Priscila no WhatsApp e ela vai te informar como faz para participar. Se você quiser participar, chame a Priscila aí no WhatsApp e ela vai te mandar todas as informações. Agora, para fechar o vídeo, eu não queria deixar de abrir esse recebidos pago com vocês aqui no YouTube. Gente, eu encontrei um perfil no Instagram e no YouTube, um canal aqui no YouTube, de uma mulher que ela faz devocionais criativos colorindo com Jesus. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada com lápis de cor, eu sou apaixonada com livro de colorir. Eu aprendi isso quando eu tive um burnout na minha vida, que foi um excesso de cansaço, trabalho. E aí eu encontrei nos livros de colorir um momento de eu dar uma relaxada. E eu achei esse perfil e eu vi que ela tinha desenvolvido um livro. E aí eu comprei esse livro, me dei de presente de Natal, me mimei, me mimei. E chegou e eu falei, eu vou mostrar no vídeo eu abrindo esse livro. Então, só pra gente encerrar aqui, né, o nosso vídeo do livro, das Bíblias, deixa eu abrir com vocês aqui esse recebidos. Mas olha que lindo, gente, todos os adesivos aqui, ó, tudo escrito, tá escrito amor e cuidado com a força das palavras. Que lindo. Gente, que é muito lindo. Olha, depois eu vou postar pra vocês uns vídeos dela que ela coloca colorindo isso aqui. E eu fiquei muito apaixonada porque ela desenhou Jesus e ela desenhou textos bíblicos de devocional em desenho e a gente vai poder colorir isso. Então, pensa, como que meus devocionais agora não vão ficar cheios de Jesus colorindo. Olha isso aqui, eu vou mostrar de perto. Olha que coisa linda desse livro de colorir. Quem gosta de arte vai ficar apaixonado junto com a Bela Ana, que ilustra Jesus. Artes para colorir de todo o coração. Gente, olha o Jesus dela, que coisa mais fofa. E essa menina sou eu. Olha aqui por dentro. E olha a dedicatória. O prefácio, comece por aqui, como usar. Esse livro contém 30 lições de devocionais. Cada lição acompanha 3 páginas. Primeiro temos um lettering do versículo a ser estudado e depois o texto do estudo, seguindo de uma terceira página com uma arte para pintar. Em cinza são para você marcar com a caneta e treinar sua escrita. Pense sobre cada arte e escreva sobre o que observou. Em cada lettering estão destacadas partes de um versículo. Leia o capítulo inteiro. Em 30 dias você vai mergulhar comigo nesse mundo de arte e paixão por Jesus. Recomendo que você use esses materiais. Aí ela fala as canetas, né? Que, gente, que coisa linda.
Tá vendo que tá cinza claro? É pra gente poder fazer com a nossa própria caneta, ó. E colorir. E aqui vem, ó, o texto, o versículo. Aqui vem o devocional e aqui o colorido, gente. Ah, isso aqui é pra fazer xícara de café e passar tempo com Jesus quando a casa estiver em silêncio. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Olha isso. Já tô até imaginando vídeos no canal fazendo. Ó, olha aqui. Que coisa linda. Vou preparar um lugar pra você. João 14, a casa do céu, gente. Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Olha aqui, Jesus e a Rafa. Ai, meu Deus, a casa de Deus. Aí vai ter um devocional com a Rafa e Jesus. Turma do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo fazer muitos vídeos aqui inspirando vocês a ter uma jornada de devoção ao Senhor, né? Uma jornada de oração, de leitura bíblica e de jejum. Eu acredito fielmente que esses 3 pilares vão sustentar a nossa fé e a nossa caminhada com Deus. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de jejum. Eu quero convidar você a embarcar em 2025 comigo, nas lives, na mentoria, nos coloridos. Queria te convidar a ir para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Eu acredito que você ame a Deus de todo o seu coração, mas muitas das vezes a nossa agenda lotada compete com o nosso tempo de devoção a Deus. Se neste ano de 2025 você quer mudar essa rota na sua vida, eu estou aqui para te ajudar, para segurar na sua mão e caminhar com você. Esse ano de 2025, as nossas lives vão acontecer aqui no YouTube às 8h30 da manhã, na segunda, quarta e sexta. Na terça e na quinta, às 8h30, eu vou estar com a turma da mentoria, fazendo, né, o curso da mentoria. Então, se você quiser entrar, participe da mentoria, se embarque nessa jornada. Eu convido você a participar comigo da minha busca, que eu faria de qualquer jeito, com internet ou sem internet, eu estaria fazendo essa busca, né? E compartilhar isso nas redes sociais é levar mais gente comigo no meu vagão. Então, bora! 2025 promete coisas novas e um ano de muita intimidade com Deus e, de fato, de construir um relacionamento com o nosso melhor amigo. Um beijo, família! Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fui!